Nos capítulos anteriores, depois do Demônio da Guerra ter aparecido, ter aí atacado várias pessoas e agora está correndo em direção a Asa e a Yuru. Agora o Denji ele apareceu, ele entrou em cena e começou uma batalha contra ela. Acabou que não dando tanto certo, ele até tentou usar até as mesmas táticas, por exemplo, que usou na Makima, que é comendo e tudo mais, mas não deu certo. Acho que só funcionou com a Makima. De qualquer forma, agora ela tá indo na direção da Yuru. Terminou o capítulo anterior, 126, dessa forma, com ela se encontrando com a Asa e a Yuru. Porém, o Denji que havia sido derrotado, uma pessoa misteriosa, apareceu e deu sangue para ele, porque, para quem não sabe, né, o Denji ele se cura com sangue. E é então que o capítulo se encerra e agora vamos dar início ao capítulo 127. Então acompanhe nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve para você não perder nenhum dos conteúdos. Assim que sair capítulo novo, vou fazer o possível para estar trazendo aqui uma pequena review, um vídeo bem curto, falando um pouquinho do que eu acho e o que eu espero também nos capítulos futuros. Enfim, bora lá para essa análise. Sem nenhum rodeio, o Demônio da Queda, ele acaba fazendo com que a Asa caia, né? A Asa, ela acaba se segurando nos prédios, mas ela meio que tenta de alguma forma, né, fazer com que ela mesma se jogue. E é o que ela faz, ela fala que você parece que não tem mais apego à vida, você não tem nada a perder, então simplesmente vai. E ela acaba sendo influenciada, principalmente por conta, né, das coisas que ela passou. Ela se lembra, né, da amiga dela que acabou falecendo, do gato dela que ela perdeu, as coisas que ela passou. Enfim, com tudo isso em mente, ela acaba então cedendo e se joga. Mas o que ela não esperava é que o próprio Chainsaw Man aparecesse, então segurasse ela. E agora ela tá salva, ou pelo menos aparentemente. Ela meio que ainda fica com aquele pensamento, né, me solta e tudo mais, que eu quero cair, não tenho nada pra perder, não tenho, minha vida não faz sentido, enfim, aquele tipo de papo, né? Mas o Denji, de uma forma bem inesperada, ele começa a dar alguns discursos bem motivacional. Só que a Asa, ela fica sempre com mais medo, sempre com mais pessimismo, e isso acaba pesando ainda mais. Quanto mais medo ela sente, mais pesada ela fica e mais rápido ela cai. Tanto que o Chainsaw Man mesmo, ele tava se segurando e acabou se soltando porque a Asa tava realmente com muito medo, com aquele pessimismo realmente muito para baixo. Então ele acabou se soltando e as duas começaram a cair. Só depois dele então começa a falar algumas coisas, para ela pensar em coisas alegres, felizes, gatos, cachorros, comidas, enfim. E então as coisas começam a esfriar um pouco mais, eles meio que ficam parados no meio do céu, um caindo para cima, outro caindo para baixo, então os meio que ficaram estáveis. Então aí ele começa a acalmar um pouco mais, dizer que a vida realmente é uma merda mesmo. E enfim, aquele papo, né, que o Denji sempre fala, o Denji age, né, porque o Denji, ele é alguém que realmente passou por muitas coisas, inclusive nos capítulos anteriores. O Demônio da Culpa tenta realmente atingir da mesma forma ele, e ele meio que de certa forma é atingido, lembrando das coisas com a Power, o Aki, enfim. São pessoas que ele era bem apegado, pessoas que ele era bem chegado, pessoas que eram amigos, companheiros, praticamente de certa forma família de alguma forma, mas que acabaram ficando pelo caminho, acabaram morrendo pelo caminho, e isso acabou realmente de certa forma deixando uma marca no Denji, né? Por mais que ele seja feliz, né, parece que realmente ele tem essa cicatriz, vamos dizer assim. Porque logicamente se não fosse, ele nem sequer sentiria nada quando a Demônio da Queda ativasse seus poderes nele, mas não foi o caso, ele acabou realmente sentindo isso. Mas ele conseguiu então, de alguma forma, né, evitar que o pior acontecesse. Ele, como ele é alguém que consegue se regenerar, então ele foi literalmente se cortando para ver se ele consegue não ser atingido por isso. E deu certo, né? Mas infelizmente o Demônio da Queda é bem mais forte de certa forma que ele. Então não deu certo, então agora ela foi atrás da Asa, como eu já falei anteriormente no vídeo. Agora a Asa, ela pergunta como é que ele lida com tudo isso, como é que ele faz para lidar com todas essas preocupações, todos esses medos, como é que ele consegue sair, como é que ele conseguiu superar tudo isso. E bem, ele fala que ele não superou, na verdade ainda estão lá. Porque se ele tivesse superado, como eu já falei, ele nem sequer deveria ter sido atingido. E se fosse, não seria esses os principais motivos. A morte da Power, do Aki, e enfim, foram realmente coisas que atingiram bastante ele. E provavelmente é algo que ainda marca ele até esse momento, porque são pessoas queridas para ele, né? E agora
ele simplesmente, ele fala, né, ele tem alguns motivos para viver, mesmo que sejam motivos pequenos, ele passa por qualquer coisa para conseguir essas motivações, ele vai para cima, ele não tem medo, ele quer realmente, quando ele põe algo na cabeça, uma motivação que ele vai para frente, ele então consegue, ele então faz o possível para poder conseguir esses objetivos. E qual é o objetivo dele? Que a Asa pergunta, enfim, tá aí na tela para você ver. Enfim, o Denji, como sempre, tem as motivações mais aleatórias, vamos dizer assim. Desde o início, as motivações dele são as mais toscas, vamos dizer assim, porque não são motivações grandes, como a gente vê em vários outros shounens, enfim, são coisas simples, mas quebrou completamente o clima que ele estava construindo no capítulo. Mas de certa forma é a forma, né? Porque é Chainsaw Man, é assim que funciona. O Denji, ele nunca foi um protagonista de motivação assim, de elevar a pessoa assim ao pensamentos, esse tipo de coisa, né? O Denji, ele não é esse tipo de personagem. Ele sim é um bom personagem, tipo um protagonista bem legal, bem carismático de certa forma. Mas motivação não é o forte dele. Apesar de ele ter começado até bem. Mas ele é alguém que realmente não teve como superar esse ponto. Mas aí é do personagem, né? De certa forma, vamos ver o que isso vai afetar na decisão da Asa. Porque, né, ela aparentemente não gostou disso, logicamente, né? Ninguém gostaria desse tipo de fechamento de discurso. Como é que alguém vai se sentir motivado com esse tipo de pensamento? Mas aí então, bora ver o que vai se esperar no próximo capítulo. Talvez ela agora, com o tempo, vai aos pouquinhos vai ganhando mais motivação, vai perdendo um pouquinho o medo, vai esquecendo seu medo, não superando, porque nem o próprio Denji superou, mas ela vai colocando outras coisas, uma motivação na sua mente. Talvez uma motivação boa, talvez uma motivação ruim, não sei ao certo. A motivação ruim no caso seria, sei lá, ela finalmente entra de cabeça na proposta da Asa e agora ela vai atrás do Chainsaw Man. Talvez seja isso o ponto. Aí então ela colocou algo acima do que o próprio medo e agora ela vai atrás dessa motivação. Isso é um bom ponto que pode acontecer, principalmente porque a motivação dela ou talvez seja o oposto. Ela vai agora tentar ainda ir em frente atrás do Denji. Talvez um sentimento a mais real possa vai acontecer, mas aí não tem como a gente especular, não tem como a gente saber. O foco principalmente agora nesses capítulos é o desfecho desse arco. Talvez estamos chegando no clímax do arco e vamos agora ter o fechamento. A Yoru provavelmente, quando a Asa ela voltar a parar de sentir medo, ela vai pegar o corpo dela de volta emprestado e vai lutar, provavelmente, como eu já havia falado alguns capítulos, alguns vídeos atrás, que é o Chainsaw Man e a Yoru versus Demônio da Queda. Então vai ter essa batalha e provavelmente não, com certeza ela será derrotada, a não ser que tenha algum outro plot aí que o autor queira fazer. Mas até então não acho que isso venha a ser o caso. Mas bora ver, os próximos capítulos vão acontecer alguma coisa e bora ver o que pode acontecer. Só os próximos capítulos são os próximos acontecimentos pra gente saber, pra gente ter alguma ideia. E aí, o que você achou do capítulo de Chainsaw Man? Conte aí nos comentários, fale nos comentários o que você também espera para os próximos capítulos. Tem muita coisa legal acontecendo. Muita gente talvez não goste do Chainsaw Man atual, que talvez não é da mesma forma que era o Chainsaw Man antes. Talvez muita gente tenha esse pensamento. Eu não acho isso, principalmente muita gente... Eu vejo também muita gente falando com respeito aos protagonistas, né? Que agora o protagonista praticamente vence da Asa. Praticamente não, vence da Asa. E o Denji vence um secundário. Seria um protagonista que não aparece tanto, vamos dizer assim. Mas a Asa venceria o foco principal. Muita gente também não vem gostado por conta disso. Eu tô gostando da história, tô gostando do andamento. E ainda tenho certeza que a obra vai aumentar, vai crescer, vai ter uma crescente ainda maior. Mas aí, a gente tem que continuar acompanhando pra gente ver isso aí. De qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. A gente está se vendo no próximo vídeo.